Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu. Minha pergunta de sempre, como você está? Então, eu estou dando para você bom dia, porém eu não estou gravando essa lição de dia, é uma outra hora, mas para que a gente possa estar aqui ajudando, auxiliando você no estudo da lição. Domingo passado foi a parte 1 desse estudo, foi conduzido em aula presencial, e hoje nós vamos prosseguir no assunto quando fala de generosidade e dízimo, sendo que parte 2. É importante, é muito importante que você leia as leituras, faça as leituras diárias. Nós temos elas embasadas no Evangelho de Mateus, na Carta aos Hebreus, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a Carta Paulina aos Gálatas, no livro de Atos, e também no Evangelho de Lucas. Todas essas referências vão falar sobre a questão da fidelidade, dos dízimos e também das ofertas. Mas hoje está falando acerca do generosidade no dízimo e, como eu já disse, na sua segunda parte. Bom, eu acho que para mim, como pastor e também entendedor dessa questão, e pode parecer que eu esteja legislando em causa própria, né? Porque há muita coisa que se fala acerca dos dízimos, das ofertas, e a gente sabe que esse assunto é um assunto que causa um certo melindre. E se a gente não quiser investigar o texto bíblico, porque se a gente investigar o texto bíblico, a gente vai perceber que há uma clareza muito grande nesse assunto. O próprio Jesus mesmo falou desse assunto abertamente. E a Bíblia fala em torno de dinheiro mais de 1.350 vezes. Então, é um assunto altamente espiritual. Mas eu insisto com você, eu vou fazer uma pequena abordagem aqui, porque a ideia não é a gente ler a lição para você, mas sim da gente dar uma luz, dar um norte, para que as pessoas possam, quando pegar a lição para estudar, elas possam ter alguma coisa em mente, que possam confirmar ou refutar. O que é confirmar? Você, não, realmente é isso. Refutar, não, tenho dúvida nisso. Isso é estudar, isso é conjecturar, isso é se debruçar sobre o assunto, para que a gente possa, então, estar alcançando, né, um entendimento, não só desse assunto em si, né, mas qualquer assunto teológico. Então, o autor fala aqui sobre essa decisão da fidelidade e do entendimento disso. Olha, o dízimo é um assunto antigo, a gente vê o dízimo sendo entregue por Abraão a Melquisedeque. E por um argumento de muitos, dizendo que o dízimo faz parte da lei, Abraão vem antes de Moisés. Moisés representa a lei lá na frente, quando ele, então, ele, como libertador do povo de Israel, tirando Israel do Egito e conduzindo para a terra prometida, ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Então, a referência de Moisés dentro do povo israelita, e como a nossa religião é uma religião embasada na Bíblia, que tem, né, o seu cunho judaico, e a nossa religião é judaico-cristã, então a gente pode tomar os 10 mandamentos, a Bíblia, as legislações colocadas no livro de Levítico, enfim, Números e tudo mais, Deuteronômio, nós podemos tomar isso como verdades teológicas e como a palavra de Deus. Então, é importante que você examine o texto. Então, ele vai aqui, o autor da lição, ele vai falando de que muito se é falado acerca dos dízimos, se devemos entregar ou não devemos, se devemos entregar 10% ou não, ou um outro percentual. Eu, por exemplo, aconselho, se você não quiser entregar 10%, entrega 11% e você resolveu a questão do dízimo. Mas é só para a gente quebrar um pouquinho o clima aqui. Mas vamos lá. Aqui, a entrega do dízimo, primeiro item, deve ser ensinada? Então, deixa eu falar aqui para você. Olha, segundo o autor, e segundo também a minha opinião como pastor da igreja e também teólogo, o dízimo é uma questão de relação de devoção e gratidão com Deus.
Então nós devemos ensinar também, porque tudo o que está registrado na Bíblia deve ser ensinado. Agora, se ela vai ser aprendida ou não, isso vai ser daquela pessoa que está se debruçando ou daquela pessoa que se decidiu a seguir a Jesus, renunciar ao seu eu e seguir em frente com a vontade de Deus acima da sua própria. Então eu entendo que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o dízimo faz parte do culto. O autor fala isso, né? Tem uma coisa que ele fala aqui, uma pergunta simples, mas quem merece... ele fala assim, né? Um dos assuntos recorrentes. Uma pergunta simples, essa pergunta simples é aqui, olha. Muitas vezes, homens e mulheres interessados na prática fiel do dízimo perguntam se, caso a esposa não trabalha fora de casa ou não tem uma renda, também deve ser dizimista? Aí ele fala assim, é uma pergunta simples, mas que merece especial atenção, pois todos os casos nem todos os casos são iguais. Ou seja, né, é lógico que em todo assunto pode ser polemizado ou pode ser entendido. Ele fala, primeiro, o esposo pode voluntariamente separar a parte do dízimo e cedê-la à esposa. E segundo, ambos entenderam apenas ele dizimando. Ou seja, contanto que haja fidelidade, a decisão cabe ao casal. Ele vai falar aqui também sobre quem deve administrar o dízimo, né? Muitas pessoas se sentem desmotivadas na igreja por causa de alguns escândalos e por causa de algumas situações com as quais tiveram conhecimento ou envolvimento. Mas olha, a nossa parte na questão da fidelidade é de entrega. A administração está realmente debruçada ou está na responsabilidade da igreja que recebe as contribuições e que tem, né? A gente sabe que a nossa igreja, por exemplo, a nossa igreja, nós temos uma diretoria, essa diretoria é constituída de presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiros. Então, a nossa igreja, por exemplo, nós temos dois tesoureiros, e nós temos o Conselho Fiscal, que faz a supervisão desse trabalho e também de como está sendo administrado os valores, e nós temos também uma comissão de orçamento que ajuda na orientação de acordo com os dados e informações cedidos pela Tesouraria Geral. Então, ele vem falando também de situações relacionadas aqui, ó. Se você entrega o dízimo apenas porque vê o outro fazer, o seu motivo é comparar comparar essa pessoa e não fazer a vontade de Deus, né? Então, quer dizer, eu sou dizimista porque eu vejo alguém dizimar ou porque eu quero fazer a vontade de Deus. Existe aqui outra coisa que ele vai aqui, ó. Para agradar o pastor da igreja, se o motivo é agradar o homem e não a Deus. Então, é importante, a lição está muito esclarecedora. E quem deve administrar realmente são as pessoas que estão destinadas a fazer isso. Ele vai falando aqui outras coisas relacionadas aqui. Quanto à administração do dízimo, deve ser feita pela igreja, de forma responsável e prudente. Algumas situações que ele vai falando sobre questão de que a igreja também é uma instituição filantrópica. Por exemplo, ele fala aqui, ó, alguns passam o valor por alguma identidade filantrópica, julgando que a igreja deveria fazê-lo e não faz. Outros dividem o valor de alguma forma de oferta no momento, pois não tem o suficiente para ofertar e retira do dízimo. Uma vez que o dízimo é um percentual fixo, aquele que comete tal prática não está dizimando nem ofertando. Tais procedimentos só demonstram desconfiança e infidelidade, né? Ou seja, eu quis frisar isso aqui porque acontece muitas vezes assim. Chegou a época de missões. A pessoa, em vez de ofertar, ela vai e deduz isso da quantia em que ela entrega do dízimo. Ou seja, por exemplo, ela entrega R$1.000 de dízimo. Naquele mês de missões, ela entrega 900 de dízimo e 100 para missões. Está errado, né? O dízimo é o dízimo, a oferta é a oferta. Mas olha, eu gostaria e recomendo, até para que não fique parecendo uma coisa tendenciosa, eu gostaria que você lesse a lição.
Nós temos aqui também outra coisa que ele fala. Qual o objetivo de se tornar rico e próspero? Se o seu motivo é ganhar e fazer negócio com Deus, em lugar de servir a Deus, por amor. Outra coisa também, né, a teologia da prosperidade em muito corrompeu esse sentimento. Eu sempre digo que não sou contra a teologia da prosperidade, porque a prosperidade é defendida pela Bíblia. O próprio Deus fala assim: trazei, pois, todos os dias a casa do tesouro, depois fazei prova de mim, né? E eu vos abrirei o céu, a janela do céu, e virá uma bênção de forma que vai superar as expectativas. O texto diz mais ou menos isso. Mas não deve ser só assim, a gente fazer trocas com Deus. Eu acho que a gente pode entender de que Ele vai, sim, ser generoso com a gente, mas a gente também tem que entender que os recursos que chegam na nossa vida, na nossa mão, não só de dinheiro, mas de tempo, de talentos, devem ser empregados na obra do Senhor. Eu quero aqui caminhar, porque a gente já tem aqui alguns minutos já decorrido, para pensar. Vamos lá. Tenho aprendido sobre a entrega do dízimo, é dever também ensinar aqueles que ainda não fazem? Olha, há uma palavra que eu aprendi com um pastor, que foi o meu pastor e que me ordenou, junto com a igreja, me ordenou o ministério, que diz assim, que a palavra ensina, mas que o exemplo arrasta. Então, eu tanto devo ensinar, quanto eu devo dar o exemplo. Segunda coisa, sendo pai e mãe, você tem uma grande responsabilidade de ensinar seu filho quanto à entrega dos dízimos das ofertas. Outra coisa, eu percebo que muitos crentes na nossa igreja, muitos membros, tem lá o envelope dele, tem o envelope da esposa, tem o envelope dos filhos, mesmo que os filhos não trabalhem. E outra coisa, eu recomendo que os filhos estejam caminhando até o momento do ofertório, colocando no gasofilácio a sua oferta. Isso vai fazer com que ele lembre que somos gratos e devemos ser gratos a Deus. Qual a motivação que leva você a contribuir? Que seja ela de amor e gratidão. 4. Quais são os motivos pelos quais você tem deixado de contribuir? Olha, muitas vezes, e eu estou falando isso, não é até para chorar, muitas vezes as pessoas se aborrecem com assuntos que não tem nada a ver na igreja, a primeira coisa que ela deixa é de dizimar. De boa, o que Deus tem com isso? Para pensar nisso. Deus tem sido bom comigo e com você. Ele tem nos dado emprego, Ele tem nos sustentado. Então, se o dízimo é a prova de gratidão e fidelidade para aquele que nos sustenta, por que a gente deixar de dizimar? Então, revise as questões. Ah, pastor, eu não vou dizimar aqui, mas estou dizimando em outra igreja. Olha, se você é membro desta igreja e você está nessa prática, eu quero lhe informar, essa prática não está correta. Vamos lá. Se você é um desses que tenta administrar o seu próprio dízimo, considere que essa prática não seja bíblica e nem ajuda a igreja. Então, eu quero concluir dizendo para você, leia a lição, anote as suas dúvidas, me procure pessoas da sua confiança, procure pessoas que são dizimistas, procure saber de testemunho de pessoas. Eu tive num pequeno grupo recentemente, onde foi dado um testemunho acerca de um senhor que comprou um automóvel, que já vinha à busca desse sonho há muito tempo. E uma das coisas que ele falou, e falou com letras maiúsculas, ele falou assim, olha, Deus que me concedeu essa bênção e realização desse sonho, porque sou um dizimista fiel. Então, busque bons exemplos, busque pessoas da sua confiança, para que você possa realmente estar inserido na prática da fidelidade, da entrega fiel dos dízimos, das ofertas. Deus te abençoe. E outra coisa, coloque amor nas minhas palavras e acredite, Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus te abençoe. Um bom domingo para você.